É impossível um avião voar sem asa, a menos que ele seja um F-15 Eagle. Então vamos ver o que aconteceu. Tinha um exercício de manobra a ser feito lá em Israel para testar os dogfights e tinha alguns F-15 contra uns A4 Skyhawk. E aí, no meio da manobra de engata e não sei o que lá, e faz curva, é um negócio muito perigoso esse treinamento de fazer lock-on, né, para você fazer o dogfight. 44. E aí, numa dessas manobras, um A4 pegou o F-15 com a asa de baixo para cima, assim, ó. E aí, uma bola de fogo. O piloto do F-15 tentou controlar o avião que entrou numa espiral. Ele não sabia ainda o que tinha acontecido. Espiral descendente, e o instrutor que estava atrás falou para ele, ejeta, ejeta, e ele falou, não, eu vou controlar esse avião, porque ele não sabia o que tinha acontecido. Quando ele olhava para a asa direita dele, ele só via uma grande quantidade de combustível saindo, e ele sabia que ele tinha danificado alguma coisa na asa. Mas o fato é que ele conseguiu controlar o avião. E aí, aquele monte de comunicação no rádio, falando que o piloto do A4 tinha ejetado, e que era para eles ejetarem também. Mas o cara tinha o controle do avião. E aí ele falou para o instrutor atrás, ó, tô vendo todos os parâmetros, tá tudo legal, eu tô conseguindo controlar o avião, então vamos levar o avião para a base. Mas nem ele e nem o instrutor sabiam qual era o estado real do F-15 nessa hora. O fato é que ele conseguiu controlar e foi levando o avião. Quando ele estava aproximando da base aérea onde ele ia pousar, ele reduziu a potência do motor e aí o F-15 começou a entrar em parafuso de novo. E aí foi o segundo momento em que o instrutor falou para ejetar, e ele desobedeceu novamente, ele acelerou as manetes, entrou o afterburner, o F-15 acelerou e aí conseguiu controlar o avião novamente. Então ele sabia que ele não podia reduzir as manetes, entendeu? Mas ele ia tentar pousar o avião daquela maneira. E até então não tinha ninguém para dizer para ele como é que estava a asa dele. Vai vendo. Ele veio aproximando em alta velocidade. E quando ele cruzou a cabeceira da pista, ele estava a 260 nós. 2 vezes acima da velocidade máxima para pouso de um F-15. Só que ele pediu já para o pessoal, essas pistas de base aérea tem os cabos metálicos, iguais os cabos que param o avião no porta-aviões. E aí ele pediu para estender esses cabos, ele desceu o gancho do F-15 e quando ele tocou na pista com essa velocidade, o gancho pegou no cabo. Só que, obviamente, não aguentou, porque eu já falei, ele estava o dobro da velocidade. Aí o gancho do avião quebrou e ele continuou na pista lá. E o cara sentou o pé no freio e freando, freando, freando. E aí a base aérea também estava preparada para no final da pista eles levantam uma rede. Então nessa pista também levantou a rede para parar o F-15 no final da pista. E o cara sentando o pé no freio ali, foi. Conseguiu parar 10 metros antes de chegar nessa rede. Olha isso, cara. E aí, o estresse diminuiu, abriram o canopy. E aí quando ele foi se virar para cumprimentar o instrutor que ficou com ele e com o avião até o final, aí ele viu que ele estava sem asa. Moçada. É por isso que às vezes me perguntam bastante isso no Twitter, no Facebook. Assim, por que não põe câmera no avião para ver o que tem de errado do lado de fora? Primeiro porque não precisa. E segundo que tem coisas que você... Se ele soubesse que ele estava sem asa, ele teria ejetado. E aí, o risco de ejeção é grande. Você pode quebrar o pescoço, você pode fraturar a sua perna, você desmaia, você não sabe se está tudo funcionando no assento. Então, para que sair de dentro de um avião que você pode controlar? Então, nesse caso, era melhor não saber que o avião estava sem asa mesmo. E aí, ele conseguiu pousar. Olha a foto de como estava o avião. É impressionante. O pessoal da manutenção não acreditou quando viu aquilo. E escreveram para McDonnell Douglas, que na época era quem fazia o F-15, que agora é da Boeing, né? Se era possível um F-15 voar sem uma asa. E aí o pessoal da McDonnell Douglas, os engenheiros, falaram, negativo, esse avião não voa sem asa. E aí, sem uma das asas, né? E aí mandaram a foto para McDonnell Douglas.
E a McDonnell Douglas falou, mas isso aqui foi um choque no solo. E os caras falaram, não, foi em voo, esse avião perdeu asa em voo. Aí os engenheiros voltaram para o túnel de vento, fizeram um monte de cálculo e descobriram que a boca, por onde entra o ar que é admitido para o motor, em determinadas velocidades, ele consegue manter uma sustentação no avião. Então, como eu estava dizendo, as aletas são variáveis. Por quê? Porque o avião é supersônico, só que o ar não pode chegar supersônico lá na boca do motor, senão ele vai apagar com a onda de choque. Então essas aletas aqui, elas movem de uma maneira que a onda de choque desacelera o ar que vai chegar no motor e ele chega subsônico lá dentro. Dá para ver lá atrás, ó, onde é o fã do motor. Isso é muito interessante porque eu já falei para vocês que eu vou fazer um vídeo de por que o avião voa de verdade, né? Eu preciso tomar muito cuidado para fazer a coisa certinha, para ficar legal. Mas isso já é uma prova de que ele teve sustentação com a fuselagem, tá vendo? E não só com a asa. Mas enfim, essa é uma história incrível que eu queria comentar com vocês, apesar desse bingo aí que está correndo. Porque é o seguinte, na próxima semana eu estou indo para Oshkosh, para fazer uns vídeos muito legais e toda aquela festa que é esse show aéreo lá em Oshkosh, né? Então é como eu falo, como muita gente não pode ir, eu trago os aviões de lá para perto de vocês que estão aí assistindo. E é muito legal isso. Só que com a correria de aprontar todas as coisas, não deu tempo de aprontar um vídeo legal para contar a história. Mas eu lembrava essa história desse F-15 e aí resolvi compartilhar com vocês.